Tá, eu vou te pedir para tentar finalizar aqui a apresentação da... Por favor, da NASA Coutinho, para a gente poder iniciar. Então, vamos dar início, enquanto a Tamara está tentando, né, a gente está descobrindo aqui, enfim, né, os botões, né? Então, primeiramente, boa tarde a todas e a todas. Hoje damos início ao nosso curso livre, né, de capacitação para cuidadores de idosos e idosas. Então, é um evento, é um curso que foi totalmente elaborado aqui pela Universidade de São Judas Tadeu, o Programa de Ciências do Envelhecimento, em parceria com a Arcimesp e com o Instituto Ânima. Então, nós temos aqui, coube para mim, eu sou a professora Adriana, professora da Universidade de São Judas, do Programa de Ciências do Envelhecimento. Estou aqui com um grupo de professores e também de alunos que estão aqui para ajudar vocês, tá? Vocês vão receber orientação quanto ao uso do Meet, a gente vai conversando, ajudando vocês, tá? Muito importante, se todos puderem agora, enquanto alguém está falando, é igual os combinados de sala de aula, né? Desligarem os seus microfones, que é um botãozinho do lado tem lá um telefoninho vermelho, a gente tem lá um botãozinho de microfone que ele tem que estar... Eu até silenciei o meu para paciente, ele tem que estar na corzinha vermelhinha quando a gente silencia, certo? E vocês vão receber mais instruções também ao longo da aula para a gente poder ter uma aula melhor, e essas aulas serão gravadas para depois a gente ter disponibilidade no YouTube. É importante também fechar a câmera. Depois da aula, a gente vai ter um momento de conversa, tirar dúvidas, tá? Então, para mim, cabe assim, iniciar, eu queria apresentar, então, vocês vão dando um tchauzinho aí, quem aparece, eu acho que tem que falar um oi para aparecer, né? Então, eu estou vendo aqui o professor Rodrigo, o professor Rodrigo é professor do programa Ciências do Envelhecimento, estará com vocês aqui todas as quartas-feiras. Estou vendo também aqui o Maurício está fazendo mestrado com a gente, faz um oi, Má, porque às vezes não aparece quem está no celular. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. O Maurício, ele vai ajudar no chat, vai tirando as dúvidas. A Tamara é psicóloga, aluna de mestrado, também do programa, também está aqui com vocês. Tamara, faz um oizinho para a turma. Olá, boa noite a todos. Nossa, já temos 80 pessoas, que emoção. Deixa eu ver aqui quem aparece, que nos meus, na minha primeira tela só tem esse, mas eu vi que tem mais gente. Eu vi que a Fabiane está aí. Não é isso, Fabi? Estou aqui, boa noite a todos e a A todas. Fabiane também, aluna do mestrado, psicóloga, está aqui para ajudar. O Johannes também está aqui, faz mestrado com a gente. Oi. Bacana. Eu vi que temos alunas, temos estudantes de psicologia, A Gabi e a Bianca também estão por aqui. Boa noite. Olha o time que está por trás. O Lucas apareceu aqui para mim. Lucas, seja bem-vindo. Você faz um oizinho para o pessoal. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Seja bem-vindo. A Tainá. Tinha visto a Tainá. Oi, pessoal. Boa noite. Que bom, Tainá, que bom. Então, vocês viram que temos bastante gente, né? A ideia mesmo é um tempo que vocês vão aprender no conteúdo, mas também serão cuidados. Então, as dúvidas, não conseguir, a gente vai ter uma organização no microfone, enfim. Eu queria passar, então, a palavra para o professor Rodrigo. Ele vai dar mais instruções para vocês e que seja uma tarde de muito aprendizado, muito bacana. Sejam todos bem-vindos. Com muita emoção, começamos aí mais um curso. Muito bacana mesmo. Obrigado, Adriana. Boa tarde, né? Acho que só dizer que é um grande prazer estar presente com todos vocês aqui, certo? Meu nome é Rodrigo, sou professor da Universidade de São Judas, como a Adriana colocou. E qual que é o meu papel aqui hoje? Eu vou estar aqui com vocês em todos os encontros, ajudando na organização. Em algum momento eu posso estar aqui também ajudando nas reflexões ou até dando alguma palestra.
Mas nesse momento, nesse primeiro dia, meu papel aqui é passar algumas instruções de como que vai ser organizado esse curso. Imagino que vários de vocês tenham dúvidas sobre como vão ser esses encontros, como é que vai ser questões como certificados. Então, eu já quero esclarecer esses pontos. E não se preocupe, porque a gente vai poder voltar a falar sobre isso através do chat. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é muito importante que vocês falem pelo chat. E os alunos que estão aqui também vão ajudar a solucionar essas dúvidas, tá bom? Então, o primeiro ponto, eu vou pedir para todo mundo deixar sempre o microfone no mudo, né? Temos muitas pessoas, que vocês verem aí, já somos quase 90. Se todo mundo for abrir os microfones, vai ficar um pouco difícil nossa comunicação, certo? Então, eu vou pedir sempre para ficarem atentos ao microfone. Se precisar colocar alguma dúvida, dizer algo, coloca no chat para a gente e a gente vai lendo. Qual é o objetivo desse curso, né, gente? O objetivo do curso é a gente poder fazer algumas reflexões, pensar alguns temas que fazem parte da prática do cuidador de idoso, certo? A gente vai ter vários temas aqui, nossos encontros serão organizados sempre de maneira quinzenal, sempre às quartas-feiras, às 18 horas, tal como hoje. Hoje é o nosso primeiro encontro, daqui 15 dias, voltaremos a ter um outro encontro, certo? Sempre no mesmo horário, das 18 horas, e finalizando a palestra do dia, né, às 19 horas. Depois das 19, a gente vai ter uma abertura para tirar dúvidas e para discutir, ouvir vocês, ouvir o que vocês também pensaram sobre a palestra que foi aí ministrada pelo convidado. Então, como eu disse, vocês podem ir colocando ao longo de toda a palestra as dúvidas ao lado. E nesses 30 minutos finais, a gente vai ler as perguntas, a gente vai conversar sobre essas dúvidas e qualquer outra coisa que vocês também queiram comentar, vocês fiquem à vontade, certo? Mas durante a palestra é muito importante que a gente se ponha a ouvir e vá anotando as dúvidas aí ou colocando no chat, certo? Novamente, se todo mundo começar a falar ao mesmo tempo, a gente pode ter um problema aí e as pessoas podem não conseguir ouvir a palestrante. A gente vai ter emissão de certificação, certo? E esses certificados, eles vão ser dados por encontro. Então, como eu disse, de 15 em 15 dias a gente vai estar aqui às 18 horas para discutir algum tema relacionado ao cuidado ao idoso. Para cada um desses encontros vai ter um certificado. Como que eu faço para receber meu certificado? Ao final da palestra, quando estiver faltando 30 minutos para acabar, a gente vai colocar aqui no chat uma lista de presença. Basta vocês clicarem lá no link, né, do Google, e vocês vão colocar lá o nome de vocês, certo? Vou colocar o e-mail de vocês e o título da palestra. Então, fiquem atentos. A gente vai colocar ali também o título da palestra no chat. Mas fiquem atentos porque é muito importante informar qual palestra você assistiu. E não deixe de colocar o nome e também o e-mail, tá bom? Rô, deixa eu só te interromper um pouquinho, porque a Sandra conseguiu entrar. E ela fugiu de uma reunião para estar aqui com a gente, precisa voltar. Na verdade, boa noite. Eu estou fugindo de duas, Dri. Eu estou deixando em off 2 reuniões aqui. Obrigada, Rô. Gente, boa noite aí para todos. Sejam muito bem-vindos. Bom demais ver a sala cheia, né? Eu sou a professora Sandra Ortiz, eu sou diretora de pesquisa, Stricto Sensu da Universidade de São Judas, faço parte também do programa de Ciências do Envelhecimento, com a querida Adriana, com o querido Rodrigo, estou vendo Maurício, estou vendo muito dos nossos alunos, né, Dri? Para a gente é um grande prazer, né? Queria agradecer aos nossos parceiros. Tô vendo gente conhecida, tô vendo Ju, tô vendo Rivalda, que é bom, todo mundo de câmera aberta, que vocês aproveitem bastante. Johannes, olha, gente, vocês estão só com o professor top VIP aqui, hein? Aproveitem muito essa oportunidade, né? Isso, com certeza, a oportunidade desse curso, ela não vai só trazer coisas positivas para o dia a dia de vocês, com o familiar, com o amigo, mas ela significa também oportunidade de trabalho, de crescimento. Acho que Rodrigo, Adriana e os demais professores vão estar sempre pontuando, né? A gente, daqui a pouquinho tempo, vamos ter aí uma população idosa cada vez maior e trabalhar para que a qualidade de vida dessas pessoas realmente exista é muito importante.
Quem sabe, né, Rodrigo me convida, eu venho falar sobre exercícios para o cérebro, né, Adriana? Eu estou sempre invadindo os cursos, né, Rodrigo, para falar de alguma coisa. Gente, ó, fiz questão de vir, né? Falei para a Adriana, Adri, pelo amor de Deus, deixa eu dar boas-vindas, porque eu larguei a outra reunião lá. Aproveitem muito, tá? Tenho certeza que vai ser um curso maravilhoso, vocês não poderiam estar em melhores mãos. Rodrigo e os professores que participaram da elaboração desse curso o prepararam com bastante carinho, viu? Aproveitem. O bom, você vê, Adriana, que eu coloco as amigas no curso, que é para contar o que acontece no curso quando eu saio do curso. Você percebeu, né? Não, é excelente, que legal, muito bom. Gente, um beijo grande, boa noite para vocês, aproveitem aí. Tchau. Obrigada, professora Sandra. Obrigado, professor Rodrigo, obrigada. Obrigado, Sandra. Então, gente, olha, continuando, eu estava dizendo aqui a respeito dos certificados, então só lembrando, né? O certificado vai ser sempre emitido por encontro, então de 15 em 15 dias a gente se encontra às 18 horas, sempre nesse mesmo link que vocês clicaram, isso é muito importante de ficar claro, então não tem um link diferente, salvem esse, né? E a cada 15 dias, às 18 horas, basta entrar da mesma forma como vocês entraram hoje. Faltando 30 minutos para acabar a palestra, a gente vai mandar ali o link no chat para poder preencher a lista de presença. Coloquem o nome, e-mail de vocês e o título da palestra. Quem não souber o título da palestra, a gente vai colocar no chat também, mas pode colocar ali a dúvida, a gente também repete, a gente coloca a informação novamente para não ter erro, tá bom? Feito isso, certo? Os certificados vão chegar para vocês por e-mail, tá bom? Qualquer dúvida, eu vou colocar aqui também no chat o nosso e-mail. Ele estava lá no convite que vocês receberam, mas a gente vai colocar ele aqui também. Se tiver qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Outra coisa importante, a gente tem também um grupo de WhatsApp, né, que vários de vocês talvez já estejam lá, e outros talvez ainda não sabem da existência dele, não entraram, mas estão super convidados a fazer parte. Para que tem servido o grupo de WhatsApp? A gente passa informações por lá, fica mais fácil da gente trocar essas informações, e os próprios cuidadores também trocam informações entre si, né? Já vimos a gente compartilhando vaga de trabalho, tirando dúvidas sobre alguma coisa da prática profissional. Então é uma forma também de comunicação entre os cuidadores com temas relacionados ao cuidado ao idoso, à prática profissional. Então vamos colocar também aqui o link para o grupo de WhatsApp, para quem quiser, tá bom? Vou colocar também o e-mail. A gente está gravando as aulas, depois elas vão ficar disponíveis no YouTube para quem perdeu, certo? A gente vai colocar o link também, pode assistir depois a aula novamente, para quem não conseguiu ou não estava boa a conexão naquele dia. Mas só um ponto muito importante, gente. Nós não vamos emitir certificados para quem não assinar a lista. Então é muito importante assinar a lista, porque é a única forma que a gente tem de comprovar quem estava presente, tá bom? Então está com dúvida em relação à lista, não está conseguindo? Aciona a gente, coloca a mensagem aí no chat. O outro ponto, a gente tem um limite de número de pessoas que podem participar para encontro e não fomos nós que determinamos. Isso é uma coisa do Google aqui, dessa plataforma que a gente está usando. Ela limita a 100 pessoas, infelizmente, certo? Então, vamos sempre ficar atentos, é sempre importante entrar antes, né, o antes possível, nos dias dos nossos encontros a cada 15 dias, que assim você garante a sua vaga aqui dentro. A lista, para quem perguntou aí no chat, no final, depois da palestra, a gente vai sempre passar a lista para vocês, ok? Bom, então colocado isso, né? A gente fica à disposição. Qualquer outra dúvida vão colocando aqui no chat e a gente vai respondendo para vocês. Desejo a todos um bom curso, sejam todos bem-vindos, certo? E vai ser um grande prazer estar aqui com vocês ao longo desse ano. Bom, boa noite a todos e todas. Eu sou a Fabiane, eu sou aluna dos Ciências do Envelhecimento. Eu estou aqui hoje para ser apoio aí, passando os slides para a Cristina. E, primeiramente, eu vou apresentá-la. Também queria agradecê-la a disponibilidade. Falo em nome de todos os componentes desse projeto, desse desenvolvimento de curso. E a Cristina Alves, ela é administradora de empresa, formada pela Unip, é pós-graduada em Gestão Estratégica de Pessoa pela Mackenzie, possui 15 anos de experiência em recursos humanos e atualmente ela é diretora superintendente da CIRMESP, que é a Associação dos Cuidadores de Idosos da Região Metropolitana de São Paulo.
Hoje ela está aqui para apresentar a aula sobre a história da profissão do cuidador e o seu papel na atualidade. Reforço novamente aí o pedido dos colegas que já mencionou de manterem os áudios fechados. Todas as dúvidas que foram surgindo, comentários, vocês podem ir colocando aí no chat ao lado, ou também ao final, quando abrir para discussão, vocês têm aí o recurso no canto inferior direito de levantar a mão, que os colegas vão estar acionando vocês para estar explanando as dúvidas. Bom, agradeço a todos os presentes. Passo a palavra para a Cristina. Boa aula. Olá, pessoal. Obrigada, professora Adriana, Tamara, professor Rodrigo e todos os alunos da Universidade São Judas, que ano passado nós estávamos com encontros desde o início da pandemia, né? Quando nós firmamos essa parceria para cuidar dos cuidadores, e vocês prontamente nos atenderam. Eram primeiros encontros mensais, né? E aí agora, esse ano, nós estamos com um novo formato, né? Um curso livre de capacitação para cuidadores de idosos e idosas. Muito obrigada a todos pela presença e que todos tenham um ótimo curso. Tamara, você consegue me liberar para apresentar aqui os slides para a Cristina? Tá liberado, Fabiane. Conseguiu? Aí. Foi. No anterior, você já falou o módulo, Fabiane? Isso. Então, só reforçando, né, que esse é um curso, é um programa, né, dos profissionais, dos alunos do curso Ciências do Envelhecimento. A Cirmesp é uma parceira da Universidade São Judas. E esse módulo, nós vamos falar sobre a história da profissão de cuidador e o seu papel na atualidade. Só que para falar do cuidador, a gente precisa falar sobre a população idosa, né? Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, idoso é todo indivíduo com 60 anos ou mais. E a proporção de idosos no Brasil ultrapassa 14% da população, ou cerca de 30 milhões de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. E a Cirmesp, né, ela surgiu justamente com esse aumento exponencial da população idosa no Brasil. O número de cuidadores, ele cresceu, né, de forma exponencial também nos últimos 15 anos, e é nesse contexto que a associação ela foi idealizada e formalizada em setembro de 2012. E os objetivos da Cirmesp são criar e regulamentar a profissão, melhorar a capacitação dos cuidadores de idosos e, com isso, contribuir com a qualidade de vida dos idosos assistidos. Aqui também nós temos a Lídia Nadir, que ela é a presidente da Cirmesp e está desde o início. Eu gostaria que a Lídia desse uma palavrinha só para falar como foi essa construção, como que ela contribuiu para a formação da Cirmesp. Se ela puder dar uma palavra de uns minutinhos, seria interessante. Lídia? Bom, vamos passando, e aí não sei se a Lídia caiu, se daqui a pouco ela volta, e ela pode falar um pouquinho sobre a formação da Cirmesp. Oi, Lídia.
Tá conseguindo abrir o áudio? Alguma coisa está caindo aqui, eu não consigo, às vezes trava, então hoje vai ficar difícil da gente conseguir. Assim que eu tiver oportunidade, eu falo com vocês. Eu estou assistindo o que está aparecendo, tá? Tá bom, obrigada, Lídia. Imagina, obrigado a vocês. Próximo, por favor. Provavelmente quem já fez algum curso, né, de cuidador de idosos, vocês viram essa pirâmide, né, que fala sobre o envelhecimento da população no Brasil. A relação entre a porcentagem de idosos e de jovens é chamada de índice de envelhecimento, que deve aumentar mais ou menos 43,19%, isso dados de 2018, para 173,47% em 2060. Esse processo ele pode ser observado graficamente pelas mudanças no formato da pirâmide. Se vocês observarem, em 1940 para 2060, essas mudanças elas seguem a tendência mundial de estreitamento da base, que são menos crianças e jovens, e o alargamento do corpo, né, que são adultos, e o topo, idosos. Eu coloquei aqui uma imagem para vocês observarem que em 1970 a relação entre jovens e idosos, né? Então, tem aí até de um filme, não sei se vocês assistiram esse filme, em 1970 a quantidade de crianças, em 2020 a quantidade de idosos e crianças. E a expectativa de vida, ela aumentou. Em 2019, a idade média é de 76 anos, e isso significou um aumento de 31 anos para ambos os sexos, frente ao indicador observado em 1940. Em 1940, um indivíduo, quando ele completava 50 anos, ele tinha uma expectativa de vida de 19 anos, vivendo em média 69 anos. Já em 2019, pessoas com 50 anos teria a expectativa de vida de mais 30 anos, podendo chegar a 80 anos. E falando um pouquinho do Estatuto do Idoso, só uma introdução, porque nós teremos uma aula, né, especial falando sobre o Estatuto, mas só para destacar que este ano o Estatuto ele está vai completar em outubro 18 anos, e o Estatuto ele trata de um conjunto de leis indispensáveis ao pleno exercício da cidadania daqueles que já foram e ainda são contribuintes da sociedade. Um reconhecimento e garantia dos direitos dos idosos, pois, como é explícito no Estatuto do Idoso, são homens e mulheres com direito à saúde, à habitação, ao transporte coletivo, à previdência, à cidadania e à dignidade humana. Enfim, são capazes de grandes conquistas no esforço que empreendemos por um mundo melhor. Eu destaco aqui também o Estatuto do Idoso, porque às vezes os cuidadores têm dúvidas em relação aos direitos. Quando um familiar quer que o cuidador faça algo que vá contra a vida da pessoa idosa. Então, a CIRMESP ela acaba orientando, passando trechos do Estatuto do Idoso para que essa pessoa idosa que está sendo cuidada, ela tenha o direito, se ele é independente, um cuidador, por exemplo, ele não pode forçar a pessoa a tomar um remédio, como foi um caso que trouxeram para nós. Então, é importante que o cuidador ele tenha conhecimento, leia e entenda melhor o Estatuto. Até por isso vai ter uma aula especial sobre o Estatuto do Idoso. Falando da taxa de fecundidade, a queda da taxa de fecundidade, ela pode ser explicada por vários fatores. Hoje as mulheres, elas estão no mercado de trabalho, a família, ela tem mais educação sexual, tem uma transição urbana, né, as pessoas estão mais na expansão da urbanização. Então, antes,
a taxa era mais ou menos 5 filhos por mulher. Agora, nós estamos com 1,8. Isso aqui é só uma ideia para vocês, mas que em outras aulas essas informações elas serão aprofundadas, mas é só para a gente fazer um histórico de como chegou a necessidade de cuidadores de idosos, tá bom? E uma pesquisa da Data Senado de 2019 para um Plano Nacional de Cuidados destacou que 41% dos brasileiros conhece alguém que precisa da ajuda de um parente ou cuidador para realizar as atividades do dia a dia, como comer, tomar banho, trocar de roupa ou tomar remédios. E agora, entrando aqui um pouquinho na atividade do cuidador de idosos, ele não é, né, ainda uma profissão, porque ela não foi criada e não foi regulamentada, mas é uma ocupação que tem o número 516210. E a função primária do cuidador é cuidar dos direitos, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, recreação e lazer da pessoa assistida. A CBO, ela deixa claro que a classificação brasileira de ocupação, que não integra a família 3222, que são técnicos de enfermagem. Então, minimizando aqui quaisquer dúvidas que possam ser levantadas pelos respectivos conselhos profissionais. Assim como o cuidador, ele não é empregado doméstico, ele trabalha em domicílio, né, no domicílio. Mas o objetivo, a função do cuidador é cuidar da pessoa idosa e não da casa. Claro, ele faz algumas atividades quando o idoso, quando a pessoa idosa precisa de assistência, mas não é atividade ele cuidar de toda a casa, de toda a família, né, que nem a gente fala do cachorro, do papagaio, não é essa atividade do cuidador. O objetivo, né, a função primária é cuidar do idoso. E esse CBO detalhado tem no site da CIRMESP, e vocês podem entrar lá no site, que tem todas as atividades detalhadas. Aqui só tem um resumo do que são as atividades, mas no site tem completo, tá bom? E também na CBO constam as competências do cuidador. Eu vou citar, mas não vou detalhar nenhuma, que são demonstrar preparo físico, capacidade de acolhimento, demonstrar capacidade de adaptação, de empatia, respeitar a privacidade da pessoa idosa, demonstrar paciência, capacidade de escuta, de percepção, manter a calma em situações críticas, demonstrar discrição, capacidade de tomar decisões, capacidade de reconhecer limites pessoais, criatividade, saber buscar orientações técnicas, ter iniciativa, demonstrar preparo emocional, transmitir valores a partir do próprio exemplo e pela fala, demonstrar capacidade de administrar o tempo e demonstrar honestidade. Aqui eu peguei uma matéria que saiu no ano passado, na revista Você S.A., que fala da expectativa, né, de vida, faz um raio-x da profissão de cuidador. Embora não seja regulamentada, nós utilizamos este nome, profissão. Então, fala da expectativa de vida, que eu já comentei anteriormente, aqui dizendo que hoje é de 76 anos, e em 2039 será de 79 anos. No último levantamento do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados, em 2018 foram registrados mais de 36 mil carteiras assinadas para cuidadores de idosos. Este número, ele não é real. Lá no final, depois eu vou falar um número para vocês de cuidadores, de uma outra pesquisa, porque aqui nós estamos falando de cuidadores que foram registrados, mas essa não é a realidade da maioria dos cuidadores. Muitos trabalham de forma informal, muitos trabalham como empregados, né, domésticos, tem na carteira, às vezes, como empregado doméstico e não como cuidador.
Dados do IBGE apontam que no último trimestre, isso de 2019, o estado com maior percentual de idosos no país era o Rio de Janeiro, seguido por Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Falando aqui do salário do cuidador, varia, né, de R$1.000 a R$2.000, dependendo da localidade e formação e disponibilidade dos profissionais. Isso daqui não é uma tabela, não é para vocês considerarem, nossa, o meu salário tem que ser 1.000, tem que ser 2.000, não. É só uma base que foi colocada na reportagem de realidades diferentes. Um salário em São Paulo é diferente de um salário no Acre, é diferente de um salário na Bahia, depende da formação, depende da família que está contratando, depende da empresa que está contratando. Ainda existem, né, muitos abusos, considerando que a profissão ela não é regulamentada. Embora o cuidador ele tenha todos os direitos trabalhistas quando ele é registrado, e se ele não for registrado, ele está dentro da PEC das domésticas, que lá tem todos os direitos trabalhistas. Então, a profissão, ela sendo regulamentada, vai trazer regras, mas os direitos, eles já existem para os cuidadores. Então, a Cirmesp, ela está sempre orientando os cuidadores, tirando dúvidas em relação a isso, porque mesmo a profissão, ela não sendo regulamentada, existem os direitos trabalhistas garantidos por lei. E quais são as expectativas em relação à regulamentação da profissão? Isso ainda na pesquisa da Ato Senado de 2019. O que os cuidadores falaram nessa pesquisa? Que a sindicalização vai ajudar no fortalecimento do grupo, objetivando defender os direitos da categoria. Porque sem uma profissão ela ser criada e regulamentada, não existe um sindicato. O que existem são associações. Como existe aqui em São Paulo, existem outras associações em outros estados. Vai buscar incentivar que os direitos trabalhistas sejam cumpridos. Hora de almoço, adicional noturno, hora extra, licença-doença. Isso daqui são os cuidadores falando sobre as expectativas deles, mas isso já é garantido pela Lei 150, que é a PEC das empregadas domésticas, só que falta informação. Faltam informações para os cuidadores, para as famílias, e algumas famílias, mesmo tendo as informações, acabam burlando, né, essa lei, porque se apega em a profissão ela não ser regulamentada. Revisão do enquadramento desses profissionais como empregados domésticos, a profissão ela precisa ser valorizada. Essa é uma das grandes reclamações e constantes reclamações dos cuidadores, dizendo que não são valorizados, que a família quer que a pessoa faça todo o trabalho da casa, e existe também uma angústia em que, quando eu estou fazendo essas atividades domésticas, se o idoso ele não está sendo, né, se a pessoa idosa ela não está sendo cuidada, existe o risco ou de queda, né, diversos riscos, e isso gera um desconforto, vamos dizer assim, até um medo, né, por parte dos cuidadores. Regulamentar os profissionais técnicos em enfermagem e técnicos em cuidados, diferenciando as tarefas que cabem a ambos. Existem também algumas famílias que querem 3 profissionais, um cuidador, um técnico de enfermagem e um empregado doméstico, e que essa pessoa faça as 3 coisas. Isso não é possível. Controle dos cursos ofertados, exigindo realização do conteúdo programático básico, além da disponibilização de atualização em temáticas relevantes para a prática. Então, esse curso aqui, como o professor Rodrigo falou, é um curso de capacitação, ele não é um curso de qualificação com 160 horas, como nós colocamos num projeto de lei para que seja um curso de 160 horas,
com 25% de estágio. Esse aqui é um curso livre de capacitação. Garantia de prioridade no atendimento às campanhas de vacinação, acompanhamento psicológico e fisioterapias. Mais para frente a gente vai falar sobre a vacinação contra a Covid-19. E falando um pouquinho das dores dos cuidadores, né? Nós não vamos falar de todas, mas algumas que retrata bem o cenário em que os cuidadores vivem. Então, uma das falas: sinto falta de regras. Cuidador hoje não é nem reconhecido como profissão. Isso também consta na pesquisa Data Senado 2019. É um cuidador profissional de Brasília. Quando fala profissional, é que não é um cuidador familiar, tá? Porque a Tamara vai dar uma aula para vocês, falando sobre as modalidades de atendimento à pessoa idosa. E lá ela vai citar acompanhante de idosos, cuidador familiar, enfim, várias modalidades. Isso foi o mais duro. Você trabalhar com uma pessoa que não confia em você, tem um preconceito por causa da sua cor, é uma coisa muito difícil. Isso foi um cuidador profissional de Manaus que falou. Acho que alguém está compartilhando a tela. Enquanto isso, nós temos aqui também da Firmesp, a Malu, que ela é cuidadora de idosos, ela cuidou da mãe dela, trabalhava como jornalista, como publicitária, e decidiu seguir como cuidadora de idosos. Então, eu gostaria que ela falasse um pouquinho das dores dos cuidadores, porque ela passou e passa por situações parecidas com essas que eu estou comentando. Oi, Malu. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. É um prazer estar participando dessa aula. Bom, como a Cristina disse, hoje eu sou cuidadora, com muito prazer e muito orgulho. O que me fez virar cuidadora foi ter cuidado da minha mãe por 7 anos, ela tinha Alzheimer, e eu abri mão da minha profissão. Abri mão, eu trabalhava como publicitária, e não tive dúvidas de parar o que eu estava fazendo para poder suprir a necessidade dela. E nesses 7 anos de trabalho com ela, estar ao lado dela 24 horas por dia, me fez perceber o quão importante é cuidar de um idoso. Porque o problema não é só você cuidar, você tem que gostar do que você está fazendo. E eu me descobri gostando de fazer isso. E após o falecimento dela, eu fui procurar, então, um curso, porque eu descobri que era isso que eu queria para mim. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de cuidar de pessoas. Mas é uma profissão ingrata, como todas as outras, né? Na verdade, acho que nenhuma profissão é totalmente perfeita, todas elas têm os seus prós e contras. E falando das dores, hoje eu cuido de uma jovem senhora de 56 anos, portadora de paralisia cerebral desde a nascença, totalmente dependente. Ela precisa de ajuda para sair da cama, ela precisa de ajuda para andar, para comer, ela não fala, ela se comunica pelos olhos e a gente entende de acordo com o tempo, né? Então, hoje eu já estou há 1 ano e 6 meses com ela, então hoje eu já conheço as necessidades dela, quando ela está bem, quando ela não está. Só que é um trabalho que exige muito a parte física do profissional, né? É lógico que, como todo trabalho, você vai ter aquele trabalho que você não vai ter quase nenhum trabalho, porque a pessoa, ela anda, fala, ela se comunica, ela só tem, de repente, um problema de memória,
E vai ter aqueles casos que você vai ter que cuidar de alguém acamado, vai ter que dar banho no leito, e são trabalhos que exigem muito. E exigem a ponto de você comprometer a sua saúde. O ano passado, por conta da pandemia, eu me coloquei à disposição dos meus patrões, que são idosos. Na verdade, eu tenho 3 pacientes. Os meus idosos têm 82 anos cada um, e eles não têm condições físicas de cuidar da filha deles. Então, por isso que eles precisam de um cuidador. Apesar deles serem totalmente lúcidos, eles não têm capacidade física. Então, eu me coloquei à disposição para trabalhar no final de semana, para dar um suporte para minha patroa, já que eles haviam dado dispensa para a empregada, porque ela trabalhava com transporte público, ela ia trabalhar de transporte público. E para eles isso era um problema, por conta da pandemia, o medo de que isso pudesse acarretar em outros problemas, eles pediram que ela, então, se afastasse. E eu, então, para que eu pudesse suprir, então, a necessidade da minha patroa, eu me coloquei à disposição também para trabalhar de finais de semana. Eu trabalhava de segunda a sexta, 8 horas por dia, e comecei a trabalhar também de fim de semana, porque era quando ela realmente estaria ainda mais necessitada, por conta de eu também não estar lá, ela ia ter que cuidar da casa, da filha. Isso me acarretou muitos problemas de saúde. Eu já tenho alguns problemas, né? A idade chega para todo mundo, e a parte genética também não é muito favorável, então eu tenho artrose, eu tenho fibromialgia, tudo sob controle, né? Medicado e tudo mais. Mas o excesso de esforço que foi feito nesse período, que eu fiquei quase 5 meses trabalhando de domingo a domingo, me deixou totalmente travada. Eu não queria faltar, porque eu não queria deixá-los na mão, mas eu me deixei ficar totalmente comprometida. Ainda estou pagando preço por isso, né? Então, por mais que você faça tratamento, ele nunca é um tratamento rápido, é um tratamento a longo prazo. Precisei fazer fisioterapia, precisei fazer massagem, precisei de vários subterfúgios para tentar continuar trabalhando. E, infelizmente, isso nada é reconhecido. Tá? Todo esse meu esforço, porque eu quis ajudar, eu cobrei na época, porque na época também não era regulamentada, eu trabalhava como prestadora de serviço, eu emitia nota, que também não é legal, não para uma família. Se eu fizesse esse trabalho, talvez para uma ILPI, ou para uma empresa que contrate cuidadores, mas eu estava trabalhando para uma família. E, no primeiro momento, ele não quis me contratar. Só após 1 ano é que ele resolveu me registrar, porque eu briguei muito por isso. Então, como a Cris falou, e acho que a Adriana também, a gente tem que saber se valorizar, antes de mais nada. A gente tem que saber se colocar. Eu comecei a questionar que eu já não tinha mais condições de continuar trabalhando do jeito que estava. Eles queriam que eu continuasse, que para eles era interessante, eles não tinham que trocar de cuidador. Eu trabalho de carro, então, assim, eu não tinha risco eminente para eles. Só que, assim, o retorno não vem. Você trabalha, você se dedica, você coloca toda a sua experiência a favor deles, só que não existe reconhecimento, não existe uma moeda de troca. Existe, sim, um preconceito. Na verdade, eles te enxergam como um empregado. Eles não querem saber se você é cuidador, se você tem formação, você é um empregado. E como você trabalha na casa deles, você é doméstico, né? E eu tenho colocado, eu tenho mostrado para eles que as coisas não funcionam desse jeito, que a gente precisa ter uma separação. Então, assim, eu vou uniformizada, eu me visto de branco, de avental. Hoje eu assino um ponto, e eu tenho o meu compromisso com a minha paciente, ou a minha assistida, né? Ela precisa de mim. Então, quando eles precisam de alguma ajuda, na hora que eu não estou fazendo nada com a minha paciente, eu dou um suporte para eles. Mas eles vivem pedindo ajuda para qualquer coisa. É incrível.
Mas eu acho que, em suma, é isso. Eu acho que, assim, antes de mais nada, para ser cuidador, tem que gostar, não adianta ter só a formação, ou achar que vai ganhar dinheiro. Isso é um ledo engano. Eu acho que tem profissões que podem pagar, até faxineiras que ganham mais do que a gente, hoje em dia. Porque a gente não tem uma regulamentação, não tem um salário pré-fixado, o salário que tem é um salário mínimo, independente da sua capacitação. Eu briguei para ter um salário digno do meu trabalho, mesmo assim ainda está bem abaixo do meu trabalho, mas perto do que existe no mercado, ele é um bom salário. Mas, infelizmente, eu sei que essa não é a realidade da maioria, ou talvez de 99% das pessoas que trabalham nessa área. É um trabalho que te exige muito, tanto física, emocional e psicologicamente. Então, você precisa estar preparado para encarar os seus desafios, e não só procurar informação, como diz a Cris, eu acho que, assim, todo conhecimento é válido, mas está sempre se atualizando. Eu tento sempre buscar cursos para tentar me manter atualizada, talvez até pela minha formação, então eu tenho a curiosidade de buscar informação. Mas isso é necessário, porque você trabalha com vida, você trabalha com gente, e você não pode ter um deslize. Esse deslize pode te custar muito caro, custar a vida de alguém que você cuida. Eu acho que, em suma, acho que já falei até demais. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa para falar, eu acho que é isso. Obrigada, Malu. Vamos só continuar com a apresentação, aí depois eu acho que tem um combinado de abrir para perguntas, né? Uhum. Fabiane, tenta compartilhar novamente os slides, porque eu acho que eles não estão aparecendo aqui. Então, aqui eu não estou conseguindo, o compartilhamento para mim está desativado agora. Tamara, você pode liberar para ela o compartilhamento, para a Fabiane? Tá liberado já. Tenta de novo, Fabiane. Ainda segue aparecendo, não consigo nem clicar. Tamara, aqui também não aparece nem para clicar. Talvez alguém esteja compartilhando alguma coisa e a gente precisa pausar para que a Fabiane consiga. Para mim também está desabilitado. Deixa eu ver, qualquer coisa eu tento compartilhar aqui. Que realmente tá aberto aqui. Agora abriu. Abriu? Abriu. Foi? Perfeito, Fabi. Foi sim. Está aparecendo. Para mim, ainda, por enquanto, está só a foto da Fabi. Oxe. Aqui está aparecendo normalmente. Agora foi. Aqui tá normal Foi. também. Então, nós falamos das dores, né? A última, quando nós paramos, é de uma cuidadora de São Paulo falando: não dão condução, a maioria das vezes tem que levar comida, eles não dão nenhuma condição para a gente trabalhar. Ficou doente, faltou 3 dias, o plantão é substituído por outra pessoa. A gente não tem nenhum respaldo que garanta. Por isso que a gente fica nessa migração de trabalho. Então, é só para a gente falar um pouquinho das dores.
E aí nós vamos falar sobre outros pontos relacionados à profissão. Ano passado, depois de 4 meses, né, da pandemia, foi decretada uma lei, a 14.023, que fala que o cuidador de idosos, ele é essencial, né? Essa legislação estabeleceu que o poder público e os empregadores ou contratantes devem adotar imediatamente medidas para preservar a saúde e a vida de todos os profissionais considerados essenciais. Também no ano passado, a OMS declarou que 2021 é o Ano Internacional dos Trabalhadores da Saúde e Cuidadores. Essa foi uma assembleia em Genebra, virtual, em novembro, que reconheceu o sacrifício e a dedicação de milhões de funcionários do setor à frente do combate à pandemia. E aí, por que eu estou falando isso? Embora, né, o cuidador ele seja essencial, a Organização Mundial tenha determinado que o cuidador ele é um profissional, é um ano internacional, né, 2021, dos cuidadores também. Os cuidadores domiciliares, eles estão no informe técnico da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19, né, entre os grupos prioritários, mas não estão ainda considerados no plano municipal de imunização. Então, a Sirmesp, ela fez essa campanha dizendo que o cuidador de idosos pode ser invisível para muitos, porque foram várias reclamações que nós recebemos falando: nós somos invisíveis, nós não somos valorizados, nós estamos na linha de frente, ninguém se preocupa com a gente, deixaram a gente de fora. Então, nós quisemos chamar atenção para isso, que para muitos, o cuidador ele pode ser invisível, mas ele não é para o vírus. Então, priorizar a vacinação de cuidadores de idosos contra a Covid-19 é proteger a pessoa idosa. Então, esse material ele foi compartilhado por várias pessoas que estudam envelhecimento, por várias pessoas que estão na campanha Vidas Idosas Importam, porque os cuidadores eles estão trabalhando com um grupo da faixa etária de maior risco, né? O maior número de óbitos foram das pessoas idosas. Próximo, por favor. E a Sirmesp, ela se importa, né? Nós fizemos várias ações para que os cuidadores, eles sejam vistos, sejam reconhecidos e tenham a priorização na vacinação. Nós fizemos solicitação na coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, fizemos um abaixo-assinado, reclamamos na ouvidoria do SUS, no Ministério Público, fizemos vários ofícios para vereadores, temos reportagem na Globo, na TV Cultura, foi matéria do blog Nova Maturidade, demos entrevista na Rádio Nacional de Brasília, e nessa foto aqui, eu e a Lígia, que é a presidente da Sirmesp, no dia 23/2, nós estivemos em uma reunião na Secretaria Municipal de Saúde. A Fiocruz, ela também fez uma nota técnica para priorizar a vacinação dos cuidadores, tanto os remunerados, quanto os cuidadores familiares. Então, diferente daquela... Só voltando um pouquinho. Diferente daquele número, lembra que nós apresentamos 34 mil, mais de 36 mil cuidadores registrados, né, pelo CAGED? Aqui nessa pesquisa da Fiocruz, o número é muito superior, que foi uma pesquisa do ano passado, da Fiocruz, em que estimativas de idosos com dependência que precisam de ajuda para as atividades da vida diária, sejam cuidadores familiares ou cuidadores remunerados, a população idosa é de aproximadamente, né, ou aqui o número exato, no Brasil, 30.474.291. Já a estimativa populacional para vacinação de cuidadores remunerados
passa de 1 milhão, sendo que em São Paulo nós somos mais de 206 mil cuidadores. Então, é um número bem significativo e que precisa ser considerado. A Fiocruz ela tem feito várias matérias, várias solicitações para que os cuidadores, tanto os remunerados quanto os familiares, eles sejam vacinados contra a Covid-19. Próximo, por favor. E uma das coisas que nós percebemos é que, como a profissão ela não é regulamentada, até para vacinação nós tivemos dificuldades. Porque, em resposta da ouvidoria do SUS, tinha essa observação, profissão não regulamentada. E como está a regulamentação da profissão? Em 2019, o projeto de lei 11/2016 chegou até o Senado. Depois de vários anos, né, parado, esse projeto ele foi aprovado, mas vetado na íntegra pelo presidente Jair Bolsonaro. E as associações de cuidadores de idosos, tanto a de São Paulo, a Cirmesp, quanto outras associações, nós continuamos com esse movimento desde o início de 2020, e no final nós elaboramos, em parceria, né, com as associações e profissionais que estudam o envelhecimento, um novo projeto de lei, que é um projeto que foi publicado pelo senador Paulo Paim, e nessa live que eu coloquei a imagem, foi comentado sobre esse projeto de lei, e existem alguns ajustes, né, alguns artigos que nós identificamos que precisam ser alterados. Então, a Cirmesp, outras associações e um grupo de trabalho de especialistas do envelhecimento escreveram um novo texto e enviaram uma proposta para o senador para que tenha um substitutivo. Para que isso aconteça, precisam ser nomeadas as comissões e que tenha um relator. E a partir do relator, né, quando for determinado o relator, nós vamos poder, de fato, lutar, né, para que essa profissão ela seja criada e regulamentada. Um dos pontos importantes que nós destacamos no projeto de lei é o curso mínimo de 160 horas de qualificação, sendo que 25% de estágio, e também deixamos o texto melhor em relação às atribuições do cuidador, para que não tenham dúvidas em relação ao que é o cuidador, o que é o empregado doméstico e o que é o técnico de enfermagem. E falando um pouquinho do suporte, né, que a Cirmesp, ela dá para os cuidadores, assim como esse programa aqui, né, com os alunos, com os professores do mestrado Ciências do Envelhecimento, a Cirmesp, ela busca somar esforços de diferentes segmentos sociais, seja público, privado, sociedade civil e terceiro setor, para concretizar sua missão voltada ao cuidador de idosos, com eficiência, dignidade, qualidade, através da luta pela criação e regulamentação da profissão. Essa é uma luta desde o início da Cirmesp, de 2012, capacitar e desenvolver os profissionais profissionalmente, né, e trazendo alguns eventos, alguns cursos, workshops para desenvolvimento comportamental, rede de oportunidade no setor, apoio psicológico e jurídico, eventos gratuitos e descontos especiais em cursos e produtos, e grupo de apoio com profissionais multidisciplinares. Então, se você é um cuidador, seja familiar ou um cuidador remunerado, caso você queira se associar, entender melhor como que é a luta para criar e regulamentar a profissão, que vocês entrem em contato com a Cirmesp, porque sozinhas as associações, elas não vão conseguir, de fato, criar e regulamentar a profissão. Então, a gente precisa se unir, né, unir forças,
para que o cuidador ele seja tenha uma profissão regulamentada, seja valorizado e seja reconhecido pelo trabalho que ele desempenha em benefício da pessoa idosa para trazer mais qualidade de vida. É isso, muito obrigada. Fico à disposição para dúvidas. Olá, Cristina, tudo bem? Muito obrigado pela sua excelente apresentação. Na verdade, foi uma aula, né? Uma aula incrível que você ministrou. Obrigado pelo depoimento. Eu não anotei aqui o nome da pessoa, me desculpa, mas eu ouvi o depoimento, agradeço imensamente, muito bacana também, agregou bastante, né, Cristina? E, bom, agora a gente entra numa fase de perguntas. Você quer falar, Cristina? Desculpa. Só falar o nome, a Malu, e eu não sei se vocês estão ouvindo o barulho, aqui está caindo uma chuva muito forte. Tá. Não, mas é bem baixinho, não dá para não atrapalhar, não. Alguém do grupo gostaria de comentar alguma coisa, fazer algum comentário? Alguém do grupo de organização? Tem algumas questões aqui, Maurício, que talvez seja a hora de colocar. Tudo bem aí? Tudo, e você? Perfeito, exatamente, né? Para a gente começar a colocar essas questões, né? Tem algumas questões, eu vou trazer algumas delas. Deixa eu abrir aqui para... Então, uma delas é: o cuidador precisa cuidar do idoso em hospital se tiver necessidade, ou é só residencial? Cristina, fica à vontade para responder. Posso responder, Cristina? Pode, Cristina, posso responder? Os cuidadores, muitos deles são chamados para o hospital exatamente porque a família precisa de um porta-voz. Então, a necessidade do cuidador estar no hospital é para dar as informações para a família e ver como é que está sendo tratado o idoso que ele está acompanhando, idoso ou qualquer pessoa que ele esteja acompanhando no hospital. Então, é importante, tem muitos cuidadores que trabalham só em hospital, tem alguns que só querem ficar à noite, tem outros que querem ficar durante o dia. Então, sempre na associação, a gente coloca exatamente as necessidades e as competências dos cuidadores. Isso aí. Outra questão, está com uma questão aqui. Aqui diz assim, é uma pessoa que traz uma questão que diz... uma coisa, Johanny, só uma coisinha. Pois não, a gente vai mandar a lista de presença agora aqui no chat, beleza? Aí, pessoal, vocês podem acessar. Vou encaminhar agora. Agora só preencher para a gente conseguir contar os acessos, tudo bem? Obrigado, Lucas. Vai lá, Johanny. Então, foi colocado assim, uma questão que apareceu na cidade de Limeira. Uma fiscal da Secretaria de Saúde disse que cuidador de idoso não pode trabalhar em casa de repouso, apenas técnicos de enfermagem e enfermeiras. Ela pergunta se isso é uma parte da legislação. Não, o cuidador, ele pode trabalhar na residência, ele pode trabalhar em instituições de longa permanência, ele trabalha em clínicas geriátricas, ele pode trabalhar em diferentes modalidades, provavelmente a Tamara vai aprofundar isso na aula dela, mas existem os cuidadores que
são domiciliares e passam boa parte em hospitais, porque o idoso, a pessoa que ela está cuidando, teve essa necessidade. Trabalha nas instituições de longa permanência para idosos, que é o nome que a gente utiliza agora no lugar de asilos, mas o cuidador pode, sim, trabalhar na... Isso não tem legislação, pelo contrário. O que tem que se observar é, se a pessoa ela está trabalhando em uma instituição de longa permanência, que ela não seja registrada como serviços gerais, como a gente recebe reclamações, porque se ela está cuidando, e muitas vezes não é só de um idoso, e sim de 10 idosos para um cuidador, então é importante que ela seja registrada com a ocupação 516210 e não como serviços gerais. Tem uma outra questão aqui, eu acho que aqui que é relativa mesmo à apresentação de hoje, né? Então diz aqui, no projeto de lei... De noite você quer que fique claro, de noite. Ah, é difícil, minha amiga. Claro é de dia. Tem alguém com o microfone aberto. Por favor, desliga o seu microfone para poder responder as questões. Então, diz aqui, olha, no projeto de lei, a qual vocês da Cimesp propuseram um substitutivo ao Paulo Paim, vocês chegaram a prever o cuidador familiar ou só o cuidador remunerado? A Cimersp tem alguma política prevendo a remuneração do cuidador familiar? Não. Essa é uma política nacional que, inclusive, a pesquisa que eu mostrei para vocês da Data Senado de 2019 é uma pesquisa para um plano nacional de cuidados da senadora Mara Gabrilli e do senador Flávio Arnes, em que vai ser criada uma política onde essas questões, né, tanto do cuidador de idosos, doenças raras, e até mesmo do cuidador familiar, que todos tenham uma política, porque, de acordo com um estudo SAB, 50% dos cuidadores são cuidadores familiares. E na pesquisa da Fiocruz, que eu mostrei sobre a nota técnica, lá constam como cuidadores familiares mais de 4 milhões de famílias que cuidam dos seus, seja idosos ou pessoas com alguma necessidade. Então, essa é uma questão de política pública, né? Não um projeto de lei em relação à profissão cuidador de idosos. E tem uma questão aqui sobre, existe alguma idade a partir da qual pode ser um cuidador? No caso, então, a pergunta, eu acho que é relativa ao mínimo, né? Se existe uma idade mínima. Existe. Num projeto de lei, a idade mínima são 18 anos, desde que tenha a proposta, né? O curso de qualificação de 160 horas, ensino fundamental, com tempo para completar o ensino médio, e que nesse curso a pessoa ela tenha 25% de estágio, que dá 40 horas, então seriam 120 horas de aula, né, teórica, mas 40 horas de estágio, que geralmente acontecem nas instituições de longa permanência para idosos, só que neste momento de pandemia, muitas pessoas que ministram cursos, essa parte elas não está acontecendo, e sim, aulas práticas com o mínimo de pessoas para demonstrar algumas atividades, mas não o estágio no momento não está acontecendo. São essas as perguntas que eu registrei aqui. Desculpa, Johannes, você chegou a trazer, a pergunta
se você disse, me desculpa, sobre a diferença entre cuidador familiar e remunerado. Ah, não trouxe. Boa. Feita a pergunta. Feita a pergunta. Existe alguma diferença? Cristina, você poderia falar um pouquinho sobre isso? É justamente essa questão, né, do remunerado, ele recebe, né, um valor, geralmente é uma pessoa contratada, seja a pessoa contratada por MEI, que é o microempreendedor, ou registrado, ou até mesmo muitos cuidadores trabalham de forma informal, alguns já trabalhavam na casa, e a família nomeia esse cuidador como um cuidador profissional, e geralmente, né, em alguns casos, esses cuidadores não têm a técnica, não têm o curso, e a diferença para o cuidador familiar, ele cuida seja do pai, seja da mãe, do tio, do avô, ou até mesmo de alguém da comunidade. Existem muitos voluntários que ajudam nessa atividade, e não é remunerado. Existe uma discussão que muitos familiares acabam deixando de trabalhar, como até a Malu citou o exemplo dela, ela parou de trabalhar para cuidar da mãe, e como que fica essa pessoa, né? Quem que dá o suporte financeiro? Então, existem já projetos para olhar também para esse cuidador familiar, não deixar esse cuidador esquecido, né? Porque a maioria são mulheres, né, que acabam deixando de trabalhar e se dedicando muitas horas. Às vezes são idosos ou pessoas totalmente dependentes, né? Isso, como a Malu disse, gera um desgaste muito grande, e a pessoa ela não tem como obter uma renda se todo o tempo dela está dedicado à pessoa que precisa de cuidado. Então, é uma questão que precisa ser vista, principalmente com o número de idosos que a gente já citou, e provavelmente em outras aulas vocês vão aprofundar sobre a população idosa, sobre idosos dependentes, frágeis, né? Então, o caminho é longo. Exatamente, obrigado, Cristina. Muito importante esse esclarecimento, né? As pessoas realmente têm eu acho que, como você falou, o caminho é longo para o reconhecimento, né? Para que essa profissão realmente seja reconhecida de fato, tenha pisos salariais, enfim, né? Isso tudo ele vem da profissão, né? Eu não sei se também eu estou com uma outra, eu não sei se você já respondeu, me desculpe, mas o Célio Barros, ele disse, o cuidador precisa cuidar do idoso em hospital, se tiver necessidade, ou só em residências? Em hospital também, dependendo da família. Se a família... Normalmente a gente é portador de voz da família, né? Então, todas as informações. Por isso que se a cuida em casa, vai para o hospital também. É só uma questão de contrato, é com a família que a gente decide isso, né? Mas é necessário e é fundamental que o cuidador esteja junto, porque o cuidador, ele é a pessoa que tem o conhecimento da vida diária, da atividade diária do idoso. A família vai trabalhar, a família sai para trabalhar, então, o cuidador é que tem todas as informações para o médico, para o hospital e para a família. Por isso que a associação sempre se propôs a não só regulamentar a profissão, para que seja regulamentada a profissão, existe a necessidade de uma classe trabalhadora. Existe a classe trabalhadora, só que ela não está junta. As associações foram formadas exatamente para isso, para que os cuidadores se aproximem da associação, para ter um conhecimento e uma defesa. Então, é essa necessidade para os cuidadores terem consciência.
Tudo que sempre houve com os empregados domésticos, e nós só somos empregados domésticos porque nós trabalhamos no domicílio, mas a nossa função é diferente da função doméstica do cuidado da casa. Nós cuidamos de pessoas. Essa é a nossa função doméstica como cuidador, porque nós estamos no domicílio. Então, é isso que todos nós precisamos ter consciência. Isso não desvaloriza os empregados domésticos, mas os empregados da casa. Mas, na verdade, os empregados das pessoas, eles têm um conhecimento da vida diária da pessoa que ela cuida. Muito bom. Só reforçando o que a Lídia falou, existem cuidadores que têm a função como acompanhante hospitalar. Então, muitos colocam no currículo a experiência como acompanhante hospitalar. Então, já ficou em hospitais, sejam dos mais caros aos mais simples, mas conhece toda a dinâmica de cuidar de uma pessoa em hospital. Sabe qual é o limite, né? O cuidador, ele tem um limite de atividades, ele não pode fazer atividades de técnico de enfermagem ou de enfermeiro. Então, a gente sempre reforça isso em relação ao cuidador. A família, mas a família quer que eu faça. Procure conversar com o médico, procure conversar com a família, ou com a associação, ou com a empresa que você trabalha, não se arrisque, não faça atividades que é de um técnico ou de enfermeiro. É sempre importante fazer somente as atividades que o cuidador ele está habilitado a fazer. Eu acho que eu vou fazer uma combinação de perguntas, porque acho que a fala de vocês duas foi enlaçando perguntas que estavam aqui. Então, eu vou montar a pergunta, que eu acho que ela fica numa cadeia. Então, há uma pergunta: qual a diferença, né, entre cuidador de idoso e acompanhante de idoso? Eu acho que essa é uma sequência de perguntas. Na sequência, ela faz o curso de cuidador e o técnico de enfermagem, né, tem alguma vantagem, né, ou você tem que fazer os dois, né? E, na sequência, os cuidadores de idosos são respaldados pelo Conselho dos Idosos para onde ele vai exercer a função dele, tipo hospital, casas de apoio? Cuidador de idosos, geralmente, não como regra, tá? Ele cuida da vida diária de idosos, pessoas com dependência. O acompanhante, às vezes, a pessoa, ela é independente, mas ela precisa de um acompanhante para levar a um hospital, para fazer as compras, às vezes, como um acompanhante cultural, não nesse momento de pandemia, né? Mas tem também o acompanhante cultural. Então, o cuidador, ele vai cuidar da vida diária da pessoa idosa, aqui nós estamos falando do cuidador de idosos, né? E o acompanhante, ele vai acompanhar a pessoa, né? Nas atividades do dia. E a outra pergunta que você falou é sobre o Conselho do Idoso. O cuidador, ele precisa que a profissão ela seja regulamentada, criada, regulamentada, para que tenham os desdobramentos de sindicato, de conselho, de federação. Sem criar e sem regulamentar a profissão, a gente não consegue avançar nesse sentido. O Conselho do Idoso, o grande conselho, tudo que está relacionado à pessoa idosa, ela vai orientar, proteger, né, pensar da melhor forma, mas ela não vai, vamos dizer assim, garantir os direitos como trabalhador. O que garante os direitos é a CLT, é a PEC 150, das empregadas domésticas. Depois, quem tiver dúvidas, pode mandar perguntas para a gente em relação a todos os direitos,
Porque a dúvida maior é, a profissão ela não é regulamentada, então eu não tenho direitos. Não. Vários cuidadores, vários associados que vêm até a CIRMESP, faz perguntas relacionadas à parte trabalhistas, né, parte trabalhista, a gente orienta. Sim, você tem direito a férias, você tem direito a 13º, você tem direito a adicional noturno, o seu fundo de garantia precisa ser recolhido, INSS, foi dispensado, você tem todos os benefícios. É que ainda existe, né, essa mentalidade de que o cuidador, ele não tem direito nenhum. Não, ele tem direito sim. Existem alguns que trabalham com MEI, que emitem a nota fiscal, e aí é o microempreendedor, é individual, mas também existem questões de cuidadores que trabalharam muito tempo como MEI, e que foram buscar, né, procurar os direitos, porque essa pessoa acaba trabalhando muitas horas, não tem benefício, paga alimentação, paga o transporte, trabalha uma carga horária, assim, absurda. É como se o cuidador, ele não fosse um ser humano. Assim, ó, eu estou cuidando com todo o cuidado, com todo o amor da pessoa idosa. Só que esquecem do cuidador. Então, o papel da CIRMESP é lembrar desse cuidador, da importância, da valorização, do autocuidado. Esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, com esse curso, e o ano inteiro, no ano passado, foi lembrar da importância do cuidador, do autocuidado, de cuidar da saúde, de ele saber, tem outros cursos que nós já fizemos, dele saber, como a Malu falou, de se posicionar, se colocar, se comunicar, porque quando a gente não tem o conhecimento de como a gente vai falar sobre os nossos direitos, a pessoa do outro lado, ela acaba abusando, né? Ela acaba falando assim, essa pessoa não entende. Então, a gente, né, a CIRMESP está aqui para lembrar esses cuidadores que ele tem os direitos, que ele tem alguém que se importa, né? Como eu coloquei na apresentação, nós realmente nos importamos. A CIRMESP, ela foi criada para cuidar desses cuidadores e lembrar da importância e dos direitos, né? Não só os direitos, mas também os deveres. Tem mais algumas perguntas, mas eu acho que tem uma aqui que pode ser importante agora, que é, como é que se faz para se associar à CIRMESP? No site, tem um formulário que você preenche, tem algumas perguntas de curso, experiência, e aí depois que você preenche esse formulário, a gente envia os próximos passos. Entrevista, precisa de foto, 3x4 da carteirinha, precisa pagar uma anuidade, né? Não é nada absurdo, é uma anuidade, dá menos de R$9 por mês, e com vários benefícios, com apoio, além da gente fortalecer e reunir, né, a classe. Nós precisamos de uma classe trabalhadora, não só a associação aqui em São Paulo, mas do Brasil inteiro. Então, se tem pessoas de outros estados, procurar a sua associação, porque a gente vai precisar, né, nós vamos precisar de um movimento muito forte para que a profissão ela seja criada e regulamentada. Já são muitos anos, né, a Lídia, que está aí há mais tempo na CIRMESP, vários estudiosos que estão nos apoiando nesse novo projeto de lei, são pessoas que faz 30 anos, né, que estão estudando envelhecimento, trabalhando em benefício dos cuidadores, e para que a profissão ela seja criada e regulamentada. Tamara, você gostaria de complementar alguma coisa? Acho que nós estamos chegando no momento final, não sei se dá tempo da gente falar de mais alguma pergunta. Acho que só agradecer mesmo, né, a presença de todos. Nunca tivemos, né, Cris, uma superlotação, né, desde o ano passado, então estou muito feliz, muito emocionada com esse projeto, né, e desejo boas-vindas a todos os cuidadores presentes, né, e aguardamos aí vocês na próxima aula também.
Tem várias carinhas conhecidas aqui, né? Ana Paula, a Ellen, que acabou de sair. Várias pessoas que sempre estão com a Cirmesp participando, a Eliane. Boa noite, Ana Paula. Boa noite. Vi aí para várias amigas a palestra. Vamos ver. Sim, é importante. Boa noite, hoje Cris. Meu marido está participando. Boa noite, Benedita. Gente, não dá para ver todo mundo, mas que legal, né? Tivemos mais de 100 pessoas. Teve uma hora que tinha umas 102 pessoas. Acho que o sistema deixou passar de 100. Tem a apresentação. A apresentação também conta como pessoa, mas o limite de pessoas efetivas são 100. Mas nós tivemos mais do que 100, Cris, por conta de alguns que às vezes caíam e outros estavam ali no grupo do WhatsApp tentando entrar, e aí o pessoal entrava e de alguma forma ocorreu uma espécie de revezamento. Muito bom. Vamos ver se a gente consegue aumentar a capacidade para mais pessoas, né, terem acesso, porque a programação de vocês, né, está ótima, excelente, e as pessoas, algumas ficaram com dúvidas e provavelmente não conseguiram entrar, achavam que tinham que se inscrever, mas agora todos que estão aqui, né, na aula podem ajudar, né, as colegas, explicar como que funciona, e se a gente conseguir uma capacidade maior, eu tenho certeza que o público vai ser maior, porque essa parceria com a Universidade São Judas, né, com o programa Ciências do Envelhecimento, desde o ano passado, são professores, são alunos excelentes, sempre trouxeram conteúdos, assim, importantíssimos, que as pessoas sempre deram feedbacks, assim, ótimos, agradeceram profundamente todo o cuidado que vocês tiveram, todas as informações que vocês passaram. Então, em nome da Cirmesp, muito obrigada novamente por esse ano que está iniciando e com esse programa maravilhoso. Muito obrigada. Imagina, obrigada a vocês aí por esse cuidado conosco, né? Nós que agradecemos, tenho certeza. Bom, estamos chegando então no momento